Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos, tá? O intuito desse canal é discutir um pouco sobre empreendedorismo, estratégias mercadológicas e um pouco do que acontece ao nosso redor no mercado corporativo, né? É muito importante discutirmos um pouco sobre esses assuntos para que possamos despertar um pouco mais de vontade e compreender mais do que o empreendedorismo pode proporcionar. Basicamente, existem duas formas de empreender, né? Por necessidade ou por oportunidade. Mas qual é a diferença entre elas? Necessidade é quando você se vê diante de um cenário onde você não tem o que fazer. E aí você acaba empreendendo, abrindo um próprio negócio diante de uma necessidade, na maioria das vezes financeira, para suprir essa lacuna que às vezes acontece diante de situações adversas como a que vivemos atualmente. Uma outra forma de empreender é o empreendedorismo por oportunidade, ou seja, quando você consegue identificar oportunidades diante do seu dia a dia. Normalmente essas oportunidades vêm de problemas. Algumas pessoas perguntam, mas problemas? Sim, durante o nosso dia, o tempo todo nós nos deparamos com diversos problemas. E aí nós nos perguntamos, será que somente nós temos esses problemas? Quantas pessoas têm esses problemas? A partir do momento que a gente identifica um problema que é comum a diversas pessoas, você pode estar diante de uma grande oportunidade de mercado, uma oportunidade para você empreender, oferecendo soluções para as pessoas, tá? E aí eu queria contar para vocês uma historinha que eu acho muito bacana, né? E faz com que a gente pense em meio a adversidades, em meio a cenários adversos, podem sim ter oportunidades interessantes para nós, tá? Em mais ou menos 1930, foi um dos períodos extremamente complexos e complicados a nível mundial. Os Estados Unidos também estava sofrendo muito com essa crise, um alto número de desemprego, mais de 12 milhões de norte-americanos sem emprego, e em meio a esses desempregados tinha uma pessoa chamada Charles Darwin. E o Charles, que era um engenheiro, ele estava ficando um pouco mais em casa diante da situação que ele estava vivendo, e ele, durante intervalos, almoços e algumas situações do dia a dia, ele tentava propor algumas brincadeiras com as crianças, né, para poder entreter, passar o tempo. E nessas brincadeiras ele criou um jogo onde tinham bancos, compras, mercados, e envolveu as crianças, né, os filhos deles, que gostaram muito da brincadeira, né? E meio a esse jogo ele começou a ganhar mais força, e na época ele foi procurar uma das grandes empresas de jogos norte-americanas, que na verdade ela praticamente desdenhou da ideia de Charles, falando que aquele jogo não teria sentido, não era algo que iria para frente, tinha muitas regras, era algo muito complexo, né? Porém, Charles não desanimou e ele viu ali a oportunidade de mudar sua vida. Ele conseguiu juntar algumas economias, conseguiu ver com a vizinhança também para poder ajudar na fabricação desses jogos e fabricou 5.000 desses jogos. E conseguiu colocar numa loja de departamento regional, próxima à sua casa. O jogo foi um sucesso. A vizinhança mesmo comprou muito jogo, que já sabia como funcionava, e isso começou a repercutir. E em pouco tempo o estoque foi esgotado. E ele teve que produzir novamente mais jogos. E isso foi tomando repercussão muito grande. Em pouco tempo esse jogo começou a ser procurado, a ser badalado por diversas pessoas. E aí aquela mesma empresa que tinha rejeitado a ideia de Charles, havia menosprezado a ideia dele, procurou ele falando de uma ideia brilhante. E é óbvio que o Charles não teria esse orgulho de deixar de fabricar o jogo, né? Tô falando nada mais do que nada menos do que o Monopoly, que é um dos maiores jogos do mundo até hoje. Há registro de que mais de 500 milhões de pessoas tenham utilizado esse jogo, tenham jogado, então uma repercussão mundial. E o que isso traz de importante? E é uma lição muito importante para que possamos pensar. O empreendedorismo, em diversas ocasiões, a gente vê diversas portas sendo fechadas. A gente encontra diversas pessoas colocando obstáculos para que possa acontecer. E o próprio cenário, nossa própria mente, muitas vezes, coloca uma série de obstáculos. Mas o verdadeiro empreendedor, ele deve acreditar naquela sua ideia. Ele deve dar ênfase àquilo que faz sentido para ele. E para que isso possa fazer sentido, ele precisa também perseverar e ultrapassar diversas barreiras.
mesmo em situações adversas, surgem grandes oportunidades. Não é porque uma situação adversa que não terão momentos ou brechas para que possamos ter novas ideias. Isso pode acontecer a todo instante, tá? A gente deve, em muitas ocasiões, fugir do que nós chamamos de efeito manado. O que seria efeito manado? É quando todos caminham na mesma direção. Isso é errado? Não. Na maioria das vezes, talvez seja até certo, né? Na dúvida, quando você não sabe o que fazer ou não tem muita certeza, talvez sim seja mais seguro caminhar junto com os outros. Porém, quando você tem convicção de algo, quando você acredita mesmo naquilo, talvez seja o caso de você abandonar a manada e caminhar um pouco sozinho, acreditar naquela sua ideia para que você possa perseverar, tá? Isso pode fazer total diferença. É uma frase que eu sempre comento: menos do mesmo. Quando a gente foge um pouco dessa curva, onde tudo é sempre exatamente igual, talvez você comece a visualizar um novo mercado, até porque as grandes empresas e grandes ideias, elas fugiram um pouco da curva para que pudessem inovar. Nesse nosso primeiro papo, eu queria deixar essa mensagem que eu acho muito importante sobre empreendedorismo e principalmente para que possamos sempre ter foco em absolutamente aquilo que nós acreditamos e perseverança. Afinal de contas, empreender não é tão simples quanto parece. É preciso enfrentar diversos obstáculos. E o primeiro obstáculo é conosco mesmo. Fazer com que nós possamos acreditar em nossa ideia e perseverar durante essa ideia. Tá bom? Um grande abraço. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como podemos fazer com que essas ideias evoluam, como que eu posso planejar e estruturar essa ideia, tá bom? Fique aqui com a gente, se puder nos acompanhe, grande abraço e até mais.